Nosso boa noite a todos, aqueles que estão nos assistindo pela internet, pelo Facebook. Teremos a grata satisfação hoje de estar aqui conosco o Dr. Felipe Sá, falando sobre o recém-nascido e a reencarnação. Agradecemos a todos. Vamos orar e em seguida passamos a palavra ao Dr. Felipe. Obrigado, Senhor, por este momento tão importante em nossas vidas. Ampara o nosso orador e todos aqueles que estão nos assistindo. Assim seja. Boa noite a todos, boa noite a todas. É sempre uma honra quando recebo o convite para estar nessa casa. E hoje, com o coração bem apertado, primeiro por ver essa sala vazia de encarnados, passando por um momento em que o nosso planeta Terra encontra-se num turbilhão, de momentos de dúvidas, momentos de tristezas, de incertezas, quantas pessoas não têm a mesma oportunidade que eu de estar aqui em pé, com saúde, respirando o ar ambiente, consciente. Nesse exato momento, a minha avó está gravemente enferma, entubada, por conta da Covid-19. Minha mãe está em casa se recuperando, alguns outros familiares. E quantos de nós não tem algum parente, algum conhecido, um amigo acometido por essa pandemia? E não só fisicamente, mas também economicamente, mentalmente. Todos nós passamos por um turbilhão. Em minha história como médico, nunca vi uma situação tão grave nos hospitais, com faltas de leito, falta de oxigênio, etc. Obviamente, ficamos cansados, desanimados, doentes. Às vezes nos falta energia. Às vezes nos falta um sorriso, mas o que não pode nos faltar é a fé. E precisamos entender que fé é confiar. Mas confiar em quê? Confiar em quem? E hoje estamos aqui com o tema recém-nascido e reencarnação, e está absolutamente interligado com a fé. E nesse momento que todos nós, viventes no planeta Terra, estamos no mesmo barco,
em uma grande e difícil tormenta, não há como não lembrar da passagem bíblica em que Marcos, Mateus e Lucas descrevem a tempestade acalmada, em que Jesus e seus discípulos atravessavam o mar em suas embarcações, quando de repente o tempo virou e uma tempestade de ventos começa a preocupar os discípulos. E com a chuva muito forte e o vento muito intenso, as embarcações todas estavam em perigo, com água entrando em seus barcos. E Jesus, adormecido, enquanto todos os outros estavam apavorados, e acordam: Jesus, não está vendo? Estamos quase perecendo. Essa tormenta vai nos matar a todos. Jesus se levanta e, com sua ordem moral, acalma o mar, os ventos. Olha para os discípulos e pergunta: por quê? Por que o desespero? Onde está a sua fé? E não há como não fazer um paralelo com o que nós vivemos hoje, em um momento de travessia de nós, seres humanos, no nosso barco planeta Terra, em que estamos vivenciando tormentas e muitos de nós esquecemos que estamos todos regidos por uma lei de amor. Todos nós estamos sendo guiados pelo amor. E aqui nós vamos tentar trabalhar um pouco o conceito de um amor mais palpável. Seria muito bonito falarmos do amor de uma forma metafórica, mas hoje o tema nos faz pensar no amor concreto. Dificilmente nós vamos entender de forma mais prática o que é o amor, a não ser quando falamos dos nossos filhos, ou o amor de uma mãe que recebe pela primeira vez no seu colo o produto que estava no seu ventre. E esse é uma forma mais fácil de a gente entender o que é o amor. Mas e quando essa história de receber o seu filho no seu colo não é aquela mais agradável ou como foi planejado? Como entender o amor de uma mãe por um bebê mal formado? Como entender o amor de uma mãe que tenta abortar o seu filho a toda custa? Como entender
o amor de uma mãe que gera um filho após uma violência sexual. Certa vez, uma querida amiga engravidou e eu tive a grande honra e a alegria de acompanhar sua gestação, que seguia tranquila, até que com 8 meses de idade gestacional, ela me ligou chorando e disse: a minha bebê não está mexendo, alguma coisa não está certa. Eu pedi que ela fosse ao consultório e, de fato, ali já não tinha mais batimentos cardíacos. Foi uma sensação muito ruim, né? Uma amiga, vivenciar aquilo. Com 8 meses, o bebê parou de forma inesperada de bater o seu coração. Casada com um jovem pastor de uma grande igreja, conversamos todos e resolvemos induzir o parto. Alguns dias depois, ela entrou em trabalho de parto, após medicações. E, obviamente, a tristeza estava estampada em seus rostos. Mas, hora nenhuma, aqueles dois perderam a fé. Entrado em trabalho de parto, começaram as dores mais fortes, fizemos analgesia. E enfim nasceu aquele corpo já sem vida. Eu embrulhei, arrumei, entreguei para ela. Deixei os dois na sala de parto e me afastei. Fui buscar água para os dois. Quando eu retornei, ela estava abraçada com a sua filha, já sem vida. Chorava muito, mas sorria. Eu entreguei o copo d'água para ela. E na outra sala estava o pai, que quando me viu, me abraçou forte e longamente e disse: Deus é bom. Deus é muito bom. Talvez num dos momentos mais tristes de sua existência, ele foi provado em sua fé e não a perdeu. Naquele momento, provavelmente, ele entendeu ou vivenciou de fato o que é o amor. E eu trago para vocês o capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, que para mim é um dos capítulos mais bonitos que Francisco Cândido Xavier já psicografou, com a autoria de Emmanuel, e que o título é Amor. E diz que o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas, brilha em tudo e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo. Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações, por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste, e nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo o que é criado. O amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências.
Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto do verme. A seiva que nutre a rosa é a mesma que alimenta o espinho dilacerante. Na árvore em que se aninha o pássaro indefeso, pode acolher-se a serpente com as suas armas de morte. No espaço de uma penitenciária respira com a mesma segurança o criminoso que lhe padece as grades de sofrimento e o correto administrador que lhe garante a ordem. O amor, repetimos, é o reflexo de Deus, nosso Pai, que se compadece de todos e que a ninguém violenta, embora, em razão do mesmo amor infinito com que nos ama, determine que estejamos sempre sob a lei da responsabilidade, que se manifesta para cada consciência de acordo com as suas próprias obras. E amando-nos, permite o Senhor perlustrarmos sem prazo o caminho de ascensão para Ele, concedendo-nos, quando impensadamente nos consagramos ao mal, a própria eternidade para reconciliar-nos com o bem, que é a sua regra imutável. Herdeiros deles que somos, raios de sua inteligência infinita, e sendo Ele mesmo o amor eterno de toda a criação, em tudo e em toda parte, é da legislação por Ele estatuída que cada espírito reflita livremente aquilo que mais ame, transformando-se aqui e ali na luz ou na treva, na alegria ou na dor, a que empenhe o coração. Quando falamos de fé, entendemos que fé não é crer, fé é confiar. E quando confiamos que estamos todos regidos pela lei do amor, e que a lei do amor é soberanamente justa e boa, nós vamos entender que não há mal. O mal é apenas o bem, mal compreendido. E vamos entender que há o amor na rosa e no espinho. E que há a lei do amor também naquele feto mal formado, naquele filho desajustado ou mal formado, nas diferenças que nos unem, nas injustiças que observamos ou que acreditamos serem justas. E vamos entender que Deus nos dá a eternidade para que consigamos reconhecer e confiar na lei do amor. E qual a maior prova da justiça de Deus? Pergunta Kardec aos espíritos. É o dogma da reencarnação. Para entendermos o quão justo, soberanamente bom e perfeito, precisamos compreender que nós somos espíritos imortais em jornada de aprendizado eterno, regidos pela lei do amor, e que o berço nos é uma dádiva. O berço nos é a oportunidade bendita do recomeço.
ou da continuação das nossas necessidades conscienciais. Continuando ainda no livro Pensamento e Vida, capítulo 11, intitulado Berço, Emmanuel nos diz: excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que os espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os à maior ascensão, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Todo o berço de agora retrata o ontem que passou. No consultório, quando há abertura, obviamente, e há necessidades, eu costumo perguntar: de onde vem seu filho? Quem é seu filho? Onde é que ele estava? Ele foi criado agora? Agora na sua barriga já existe consciência? Onde está seu filho? A grande maioria não sabe responder, e obviamente eu não vou dar a minha resposta, né, a não ser que seja inquirido para isso. Aqui, eu digo, todo o berço de agora retrata o ontem que passou. Sim, no ventre há consciência, no ventre há uma história, o ventre é uma continuidade, é um caminho para uma nova oportunidade. O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Esfalfa-se a investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico. Núcleos de cromossomos e veículos citoplásmicos, fatores de ambiente e genealogia familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem. E é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem aos caracteres morfológicos e às surpresas da adaptação. O escalpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estrutura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Lembro-me que, quando entrei na faculdade de medicina, eu já tinha lido todos os livros de André Luiz, e entrei na faculdade com uma visão um pouco diferente do que é o ser humano, porque me baseava num ser humano espírito imortal. E ao entrar na faculdade, com a mediunidade ostensiva, participava dos trabalhos da casa espírita que me acolheu. Não conseguia distinguir aquela medicina trazida por André Luiz daquela medicina que me ensinavam nas cadeiras da faculdade. Até que um certo dia,
a disciplina de psiquiatria, estávamos analisando um caso que não fechava os critérios diagnósticos de esquizofrenia. Portanto, o médico residente responsável pelo caso levou a paciente até a assembleia que era feita semanal, onde se encontravam todos os alunos que passavam pela disciplina, o 4º ano, o 5º ano, o 6º ano, os residentes de psiquiatria do 1º ano, 2º ano e 3º ano, e todos os psiquiatras da Faculdade de Medicina, os preceptores, os chefes, os coordenadores. Primeiramente, no auditório repleto, o médico residente responsável pelo caso contava a história e um pouco da anamnese e discorria um pouco sobre o caso que seria discutido. Logo em seguida, era trazida a paciente e que poderia ser interrogada pela assembleia. E quando a paciente entrou, ela sentou na cadeira e ao lado dela eu vi um espírito já desencarnado que vestia uma túnica preta e uma espécie de cartola. Estava ao lado dela. O caso era de uma jovem senhora de uma família evangélica que começou a ouvir vozes. E essas vozes a incomodavam. E ela começou a ficar mais irritada, mais agressiva, porque ela não queria ouvir aquelas vozes. Foi levada ao culto religioso e todas as tentativas de acabar com as vozes foram em vão. Procuraram atendimento psiquiátrico, aquelas vozes diminuíram, mas não cessaram. E de repente, ela começou a ver pessoas. E relatava que essas pessoas não falavam dela, falavam com ela. E ela começou a se tornar muito agressiva, assustada, até que uma imagem de uma monstruosidade com uma capa preta e uma cartola aparecia para ela e conversava com ela. E ela começava a jogar pratos, copos. E internaram ela em estado de confusão mental. E como ela não fechava os critérios clássicos diagnósticos para doenças catalogadas, foi levada àquela assembleia e eu estava vendo o homem de capa preta. O professor coordenador daquela assembleia pegou a chamada e começou a falar nome por nome. Fulano, o que você acha do caso? Ciclano, o que você acha do caso? Nessa hora eu fechei o olho e rezei. Bezerra de Menezes, pula o meu nome, por favor. Não chegue em mim. Felipe Sá Ferreira, o que você acha do caso? Falei, professor, você quer que eu fale o que eu acho? Ou você quer que eu fale o que você quer ouvir? Ele falou, não estou te entendendo. Falei, ok, então eu vou falar o que eu acho. Eu acho que essa mulher não é doente, eu só acho que ela é médium. Se um pensamento caísse no chão, a gente ouviria. Fez um silêncio generalizado naquela sala. Ah, então ela é médium? Então qual que é o tratamento? Falei, professor, mediunidade não é doença, portanto não há o que tratar.
há que ser educada. Mas nós temos um problema que a cultura dela não vai permitir falar em mediunidade. Enfim, toda a manhã daquela discussão girou em torno da falta de ética em que eu estava inserido e no absurdo de desprezar a doença mental daquela senhora, dizendo que ela era médium. Todos os preceptores falaram, menos 2, que sempre ficavam para o final. O último e que dava a palavra final era o coordenador geral, temido professor. E antes dele, era um querido professor, já aposentado, de certa idade, de grande conhecimento, e um exímio palestrante espírita. Quando chegou na vez dele falar, eu falei, estou salvo. O professor vai me salvar porque ele é espírita, ele vai me entender. O professor olhou para mim e falou, o Felipe ainda é jovem, ele ainda vai entender que espiritismo é espiritismo e medicina é medicina e que isso não pode se misturar. Hoje, muitos anos depois, eu ainda digo, eu não concordo com o senhor. A medicina é a ciência do corpo humano e o espiritismo é a ciência da alma. E como ciência é uma leitura de nós, da natureza. E não conseguimos negligenciar a nossa natureza de espíritos imortais. De qualquer forma, ao final daquela assembleia, eu fiquei calado. E no final pedi a palavra e falei, eu gostaria de dar só 2 recados. Um era convidar a todos para o primeiro simpósio de saúde e espiritualidade que vai acontecer aqui na faculdade mês que vem. E o segundo é suplicar. O mesmo remédio que vocês derem para ela, por favor, deem para mim, que o meu sintoma é o mesmo. Ainda hoje, quando falamos da hereditariedade, quando nós ainda nos palpamos apenas pela materialidade, nós não conseguimos responder muitas das questões profundas que cercam o nascimento. Como explicar as malformações? Como explicar por que aquela criança que nasce, que ainda não pecou, não deu tempo dela errar porque ela está sendo punida? Por que aquela família que crê em Deus, que trabalha no bem, também passa por sofrimentos, perdem bebês no útero, ou tem crianças com graves dificuldades, recém-nascidos com dificuldades? Como explicar onde está a justiça? Por que comigo, Senhor? Mas se observarmos a lei do amor e na justiça da reencarnação, das novas possibilidades de reencontros, de reconciliações,
Precisamos transcender apenas a materialidade e entender todo o universo infinito e invisível aos nossos olhos e à nossa ciência. Continua Emmanuel, é que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. E aqui precisamos lembrar o capítulo 12 e o capítulo 13 do livro Missionários da Luz, onde André Luiz, também sob as mãos generosas de Francisco Cândido Xavier, nos traz a sua visão e o seu relato de como se dá o processo da reencarnação, o processo da gestação, o processo de construção de um novo corpo, e que pode parecer absoluta ficção científica, mas faz muito sentido. Diz-nos André Luiz que muito tempo antes daquela criança nascer, é analisado de acordo com a lei de ação e reação, obviamente banhada pela lei de amor sublime, quais são as nossas necessidades para a nova jornada na matéria. E, portanto, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com o nosso campo mental, de acordo com a nossa construção íntima, é formatado desde o complexo genômico até os detalhes fenotípicos das nossas características, olhos, perfeições ou imperfeições, deficiências ou não deficiências. Todo um desenho cromossômico é planejado minuciosamente. Obviamente, trabalhado a partir das nossas possibilidades. E nós, com o nosso pensamento, atraímos como um imã todas as possibilidades que precisamos para a jornada terrena. Quando vocês mulheres nascem, já nascem com a quantidade exata de folículos que serão liberados durante o seu período reprodutivo, até cessar na menopausa. Nós, homens, produzimos diariamente, após a puberdade, os nossos gametas. Portanto, são milhões de oportunidades e opções de juntar cromossomos maternos e cromossomos paternos. E naquele lar, onde temos que estar, pelo processo sublime da lei de atração, a espiritualidade tem que analisar as possibilidades do genoma feminino e do genoma masculino e desenhar
as nossas possibilidades genéticas. E quando vamos nos aproximar do nosso reencarnação, do nosso retorno à carne, precisamos contar com as vibrações dos nossos pais. Como relata André Luiz, na dificuldade de Segismundo reencarnar por conta da animosidade de Adelino, que então seria o seu pai, e que foi ajudado pelo amor de Raquel e por todas as criaturas que ali estavam envolvidas no caso. Sugiro a leitura do capítulo 12 e capítulo 13, para que fique um pouco mais claro esse complexo tema de retorno à carne, demonstrando a justiça de Deus e a possibilidade do reencontro. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, diz Emmanuel, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento, na conquista da liberdade suprema. Pelo transe da morte física, regressamos à vida maior, com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que devêramos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores, para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. É desta maneira que comumente renascemos na terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com modo de proceder e ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes, abnegados corações, cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções ao espírito de renúncia com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos, distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. Há alguns meses, veio um casal ao consultório, muito felizes porque depois de muito tempo tentando engravidar, conseguiram engravidar. Eles já têm uma filha, mas gostariam de ter mais. Ela com 42 anos e ele um pouco mais novo. Já estavam pensando em fazer uma fertilização in vitro, já tinham coletado seus óvulos e espontaneamente conseguiram engravidar. Uma felicidade.
De repente, um pouco de sangramento, deixaram apavorados, entramos com as medicações necessárias e fomos fazer ultrassom. A primeira ultrassonografia veio ok, sem alterações, aproximadamente 6 semanas e meia, 7 semanas. Em 15 dias vamos repetir, e até 20 dias vamos repetir a ultrassom. Eis que eles chegam apavorados do consultório. A médica que acabou de fazer o ultrassom notou algo estranho na cabeça do nosso bebê. E também no abdômen. Eu disse, olha, vamos aguardar um pouco mais, ainda estamos somente com 9 semanas, a gente não pode saber ainda o que pode realmente acontecer. E eu perguntei, e se de fato estiver alguma coisa de anormal? Ah, a gente não sabe. Mas vocês não amam essa criança? Sim, a gente ama. Mas vocês só vão amar se ela estiver saudável? Não, ok, não, com certeza não, claro que não, vamos amar de qualquer forma. Vamos repetir essa ultrassonografia com outro colega, daqui a algumas semanas, e aí a gente consegue tirar algumas dúvidas. E assim foi feito, com aproximadamente 12 semanas, o colega médico ultrassonografista me liga. Felipe, realmente, provavelmente temos uma malformação muito importante. Não foi formada a calota craniana e provavelmente uma boa parte do encéfalo também não está formada. E nós temos uma alteração na parede abdominal, a onfalocele, com graves malformações desse bebê. Eu já falei com eles sobre a possibilidade deles interromperem a gestação e pedi para eles irem com você. Alguns dias depois, eles retornaram, muito chorosos, obviamente, consternados, e me questionaram sobre essa possibilidade da interrupção da gestação devido a essas grandes malformações. Perguntei para eles se eles tinham algum grau de religiosidade ou espiritualidade. Eles disseram que são católicos. E falei para eles, vocês acreditam no amor de Deus? Claro que acreditamos. O mesmo amor que Deus concedeu para a sua primeira filha ser saudável, é o mesmo amor que Deus concedeu para este filho que tem essas malformações. Conversamos bastante e a orientação que eu dei foi que aguardássemos mais um pouco para o desenrolar natural. Com grandes malformações, a probabilidade dessa criança ainda perder a vitalidade intraútero é muito alta. E solicitei que eles fossem procurar algum auxílio dentro do seu credo. Eles estavam com viagem marcada para o casamento, para o aniversário de casamento, e foram viajar. Falei, pensem bem. Pense na justiça de Deus e no amor de nosso Pai. E a gente conversa em uma outra hora. Quando a gente dilata a nossa percepção além da matéria, quando transcendemos apenas o fenótipo, as características físicas de um bebê, ou de um feto, ou de um embrião. Quando conseguimos entender que aquela vida não se iniciou ali no ventre, mas é um indivíduo com uma história pregressa.
e que está numa oportunidade única de entrar em paz com sua própria consciência. E que aquele ventre é o presente de Deus para a sua própria renúncia, para o seu próprio burilamento, e que quem sabe há quanto tempo essa criatura está pedindo e implorando pela oportunidade de vir mal formado, de vir sem um cérebro ou uma perna, porque aquela é a oportunidade que este indivíduo tem de ficar em paz com sua consciência e que há muito, provavelmente, errou e que agora implora pelo acerto. E aqueles pais que estão ali na condição de receber essa criatura, quem sabe há quanto tempo também imploram por reaver aquele espírito que tanto os fez mal, ou o contrário. Quem sabe é um grande desafeto que por séculos e séculos se perseguiram e que agora, pela oportunidade do amor de Deus, podem se unir e trabalhar juntos. Talvez, quando estivermos dilatadas as nossas possibilidades da ciência material, entender que somos espíritos imortais em jornada de burilamento pessoal e consciencial, nós conseguiríamos e conseguiremos compreender o amor, a justiça e a benevolência, tanto naquela criança que vem saudável para o nosso colo, quanto para aquela criança que não vem com saúde física. Vamos entender a questão da hereditariedade psíquica, em que lares ditos muito bons, acolhedores, receberão aqueles espíritos rebeldes e que num corpo novo, com uma estrutura neurológica nova, como um livro em branco, recebe uma oportunidade de ser escrita uma nova história a partir do cuidado de nós pais, que mais do que professores, também somos alunos da vida. E estamos na mesma escola, rumo à angelitude, ainda em débitos conscienciais, e de conformidade com a regra, porém, o nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Que nós, meus queridos amigos, possamos receber com carinho, com ternura e com confiança todas as criaturas
que nos foram entregues para o nosso engrandecimento pessoal. E nesses momentos de tormenta, possamos louvar a Deus e agradecer a oportunidade bendita de estarmos novamente reunidos, passando por dificuldades, nesta tormentosa jornada, cientes de que Jesus, o Divino Mestre, está no comando de nossa embarcação e que sua luz nos ampara a todos sem distinção e que quando for a hora poderá acalmar a tormenta após a bela lição de testarmos a nossa fé, a nossa confiança no amor de nosso Pai. E Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os processos, recursos, ferramentas e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé que me acena o porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto, que me faz discernir o que é mal do que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço. E quando te aprouver despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo o que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. Muito obrigado a todos. Uma ótima noite. Agradecemos a todos os internautas que estiveram conosco, ao nosso amigo Felipe, a espiritualidade que preencheu todas essas cadeiras, e nós aqui nos sentindo naquele barquinho com Jesus, atravessando o lago de Genezaré, perturbados pela vida, pelo vírus, pelos problemas, mas que nós sabemos que com esta oração do Dr. Felipe, todos aqueles que pudermos alcançar com os nossos pensamentos, eles irão receber esta mensagem e essas energias para se recuperarem das doenças. Obrigado, Senhor. Assim seja.